Voltando aí, por exemplo, do meu pai, né? Então ele disse que tinha certeza que se fizesse um exame, vamos supor que ele realmente faça esse exame Uhum. e que dê que a quantidade de proteína no corpo dele, a quantidade de proteína, sei lá, presente no sangue, qualquer coisa assim, esteja ok, mas ele come 1,2 gramas, Certo. 1,3, né? Não come Uhum. 1,6, 1,8, que seria o ideal. O que eu disse pra ele foi, pai, beleza, tu pode estar saudável, mas a tua qualidade de vida pode não estar o que ela poderia estar se tu tivesse com uma dieta mais balanceada e somente mais rica em proteína, que é o que a maioria das pessoas. Porque, porra, carboidrato e gordura é muito É fácil de mais comer, fácil, né? muito Pô, fácil, muito joga fácil. um hambúrguer, uma pizza pra dentro já era. Uhum. Mas proteína é mais difícil. O que ele disse foi, porra, como que eu não tenho qualidade de vida? Eu tenho sim, eu consigo fazer minhas coisas, não sei o que. Eu falei, beleza, tu consegue. Mas é a mesma coisa com uma pessoa que, por exemplo, dorme 6 horas por dia, né? Tem uma série de estudos, e tu comentou da importância do sono no processo de hipertrofia, né? Uhum. Tem uma série de estudos que mostram que, por exemplo, uma pessoa que dorme durante 3 meses, 6 horas por dia, e outro grupo de pessoas que dorme 8 horas por dia. Depois desses, sei lá, 2, 3 semanas, Uhum. que eles são avaliados em janelas de 2 a 3 semanas durante 3 meses, se nota que os dois grupos eles acordam depois de uma noite de 6 e de 8 horas de sono, falando que se sentem bem, se sentem ativos, se sentem dispostos, mentalmente descansados. Mas quando vão fazer testes psicotécnicos, de memória, de aprendizagem, São piores, né? eles têm resultados cada vez piores. Sim. Né? Então, por que eu estou falando isso? Porque a percepção individual de qualidade de vida, de bem-estar, de disposição, ela é obviamente subjetiva, mas além de ser subjetiva, ela normalmente é distorcida. Sim. E eu falei isso pro meu pai para falar. É óbvio que uma pessoa que dorme 6 horas por noite, ela vai se sentir bem. Mas se ela dormisse 8, provavelmente ela se sentiria melhor e ela não sabe. Ela só não sabe que ela estaria melhor porque ela nunca experimentou esse outro lado da vida, que no caso dele seria comer a quantidade mínima adequada de proteína. Perfeito. Essa observação é muito boa, André, porque dentro de um trabalho dietoterápico, a gente tem muito disso. Quando é um paciente que vem e quer fazer as coisas e ele melhora, dificilmente ele volta para estaca zero. É raro isso daí. Tu vai ter aquele cara que tem uma primeira melhora, uma segunda melhora e volta. Mas você não vai ter aquele cara que tem 5 melhoras consecutivas e voltou para a primeira. Talvez ele volta para a terceira, por algum descuido. Por quê? Porque ele tá bem aqui para ele, no número 1. Aí ele fica um pouco melhor no 2, um pouco melhor no 3, até o 5. Quando ele começa a regredir, que ele chega no 4, ele já se sente incrivelmente pior, ele já procura ajuda de novo. Quando é o cara que tá se sentindo bem no 1, aí fica um pouquinho melhor bem no 2, um pouquinho melhor bem no 3, ele ainda não percebeu o que é tá muito bem. Quando ele volta para um de novo, ele percebe uma piora, mas ele, pô, Puta, é marginal. não, mas Não é tão aqui eu relevante. vou aqui, depois eu volto e tal. Então, essa ideia do âmbito de comportamento, do âmbito de sensação, que embora subjetiva, às vezes é interessante falar disso, isso valida um bocado de atuação da gente. Não só de exercício, mas também de dieta e também de hormônio. Então, eu estava conversando com um paciente esses dias aqui. E o cara falou até comigo hoje sobre isso, ele estava muito bem. Eu estava conversando com ele veio evoluindo. E eu falei, cara, eu acho que tu devia ver um médico para tu fazer o uso e tu ver o que é que acontece. Para tu ver. De hormônio, tá falando? Cara. Vai lá, faz o teste, pô. Paga tua médica, tu tem uma grana, tu trabalha, tua esposa, tu é um cara que tem uma empresa bacana e tu tá com curiosidade. Vai lá, tu tem esse médico aqui, indiquei. Conversa com o cara, marca uma consulta, vê o que a cliente te propôs, se ele te propor um hormônio, usa. Por quê? Porque tu não pode achar que não tá melhor pra ti com a tua análise autossubjetiva de hoje. Porque tu vai sempre estar dizendo que tá bem. E beleza, tem que dizer que tá bem mesmo, porque se tu dizer que tá mal, o negócio tá muito ruim. Mas o que é que aconteceu? Ele já tá usando, já faz 4 semanas, se eu não me engano, então ele já tá ali no ponto 3, mais ou menos. Uhum. Eu não perguntei ainda, né, a ele, tipo, uma janela de percepção como essa. Mas eu acredito que esse cara, assim como outras pessoas que eu já atendi, vão chegar nesse patamar. O cara começa a melhorar e não quer mais sair dessa melhora. É por isso que o uso de hormônio hoje em dia está crescendo e as pessoas ficam usando. Por quê? Porque, meu irmão, você fica tão bem de um jeito em relação a comportamento, principalmente. Não é parte sexual e parte de atividade física, não. É mais parte comportamental. Bem-estar, feeling. Que o cara não quer regredir. Isso vale para o hormônio, isso vale para a dieta, isso vale para o exercício. Por isso que o mundo fitness ele vai avançar, tá avançando e vai continuar avançando, porque o cara começa a não fazer nada, o cara não fazia nada e começa a fazer de tudo um pouco. E ele começa a sair de uma margem de vida baixa para uma margem de vida superior. E ele não quer mais voltar para cá, porque a sensação é de subsolo, que é exatamente o que tu estava falando. Como ele ainda não subiu, ele não vai saber o que é cair.
Cara, primeiro, tem um rumo de consideração. Primeiro, poucas coisas. Aqui é um relato pessoal. Uhum. Poucas coisas me fizeram tão bem quanto mudar o estilo de vida com relação às mudanças que eu percebi no meu corpo. Cara, eu saí. Em 2020 eu tava pesando uns 96. Aí eu comecei 2020, 2021 avacalhei. 2022 eu comecei na academia, baixei, perdi uns 20 quilos. Foi Uhum. 75, 76 quilos. Aí mudei de emprego, minha rotina mudou pra caralho. Eu voltei rapidez pros 93, 94 quilos. E tô agora há uns 5, 6 meses, já tô com 82. E esse peso que eu perdi, na academia que eu treino, ela tem uma balança lá de bioimpedância. Então, uma vez por mês eu tô fazendo lá a análise e eu não tô ganhando zero de massa magra, mas também não perdi nada. Não perdi nada de massa magra. Então, todo o peso que eu perdi foi de gordura. E, cara, a percepção de melhora, de se sentir bem consigo mesmo, velho, é uma coisa muito boa e que eu acho que todo mundo deveria experimentar. Porque é justamente isso. Da primeira vez que eu emagreci, foi um processo muito mais lento do que o dessa vez. Uhum. Aí não sei se dessa vez ter sido mais rápido foi por questões, sei lá, de memória muscular. Sei lá, o meu corpo já estava mais treinável, então eu consegui colocar um ritmo mais acelerado dessa segunda emagrecida. Mas eu tenho certeza que hoje a musculação, a dieta que eu tava te falando, né? Eu sou muito ruim de seguir dieta, eu não sigo dieta. Assim, eu tenho uma alimentação controlada, mas final de semana, por exemplo, eu chuto muito balde. Uhum. E chuto balde tanto em comida como em bebida. Mas, cara, a musculação muito provavelmente não vai sair da minha vida. Porque é uma coisa que me faz muito bem. A musculação e o crossfit. Não sei nem o que tu pensa de crossfit, a gente pode falar disso já. Uhum. Mas, sobre o hormônio. Eu sei que tu falou que aí tem... E aí a gente sabe, né? É fisiológico o negócio. Você tem uma série de melhoras comportamentais, se sente mais disposto, mais forte, né? Porra, fazer sexo de pé com a esposa por 2 horas, o cara aguenta, bom pra caralho. Uhum. Atividade física, tudo, né? Libido aumenta. E aí tu falou pro teu paciente, pô, vai lá, experimenta, vê o que o médico acha, mas tu não acha que ele pode, por exemplo, colocar em risco todo o eixo hormonal dele e aí sei lá, não conseguir religar de novo e precisar ficar meio dependente do negócio? Mas é por isso que ele vai pro médico. Mas isso aí é controverso. O meu ponto é, depois que a pessoa começa a usar hormônio, o eixo hormonal dela pode voltar ao normal? Sempre ou ela volta. sempre volta? Sempre entre Isso é aspas. importante. Porque eu vi muita gente falando que depois que você usa a primeira eu nunca usei. Uhum. Depois que você usa a primeira vez, o teu eixo hormonal nunca mais vai ser o mesmo. Não, cara, é muito redutor falar isso. E falar também que nunca mais vai voltar. Os casos de artigos que provam isso que ó, Mas isso, é verdade que quando você toma testosterona, o teu corpo para de produzir de forma natural. Mas você tem técnicas de religar o negócio. Eu vou chegar nesse ponto. Vai lá. Era de indivíduos que usavam doses cavalares por muito tempo. 30 anos de uso. Então aí já entra no extremo e fica complicado você comentar qualquer tipo de análise se você está falando dos extremos. Concordo. Pode falar de qualquer coisa. Política, religião, qualquer coisa. Uhum. Se falar de extremo, vai ser difícil ter uma ideia concisa. Quando a gente fala dos casos normais, por assim dizer, sempre dá para voltar. Porque quando o indivíduo usa testosterona, o que é que o corpo dele percebe de forma lúdica? Cara, eu vou fazer testosterona para quê? Se tem aqui. Vou fazer mais não. Aí vai desligar as células que fazem. E essas células que fazem são irmãs das células que produzem os hormônios de fertilidade. Só estou sendo lúdico aqui pra galera entender, ficar mais senso comum. Se precisar aprofundar, pode ficar à vontade. Não, show. É LH e FSH. O LH e FSH zero. São hormônios que a gente vê nos exames de sangue. Enfim, basicamente é isso que acontece. Quando o indivíduo quer parar, que acontece também demais, André, o cara tá tomando lá com a esposa, já peguei vários casos, inclusive. E até que deram certo, inclusive, também. Por isso que eu tenho como validar isso pela minha prática clínica também. O cara tava usando, a mulher tava usando, acompanhamento médico e tal, pararam e querem engravidar. Pararam de usar, aí vamos fazer a reestimulação do eixo. Aí tem fármacos para isso. Sim. Tem Provironto, tem Oxifeno, TRT, tem o HCG, tem um bocado de coisa. Então tem muito tipo de metodologia farmacológica que os médicos fazem isso. E eles vão avaliando qual é a melhor, se associa, se não associa, enfim. Mas volta. E também, na maioria dos casos que eu trabalho, no caso desse paciente, o cara já é casado, tem 2 filhas. Perdão, tem um filho e uma filha. Tem muito caso assim, mano. O cara 40 e poucos já. Filhos grandes, não quer mais, a mulher já é ligada, ou até ele mesmo já é vasectomizado. O cara vai tomar, pô. E ele vai estar tomando com acompanhamento médico, ele tá de boa. Esse tipo de absorção aí, de observação, ele fica interessante pro cara novo, né? De repente o cara de 19, 20 anos tá pensando em tomar,
E, de repente, tem caras que de 20 anos já estão namorando, assim, bem tranquilos com a namorada e pensam em ter filhos. É bom ver, é bom avaliar. Mas, de qualquer maneira, dá pra voltar ao eixo. Então, isso aí não é impossível de acontecer. Pessoal, vocês acabaram de assistir um corte irado do nosso Pode Saber. Para vocês verem esse vídeo completo, o link tá na descrição aqui desse vídeo. Assistam lá e deem sugestões de próximos temas pra gente falar aqui. Valeu!